Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre permaneça conosco nessa noite, onde estaremos falando sobre a indulgência. Nós estamos no momento em que o nosso país está em grande evolução. Nós estamos tendo um momento que poderia ser de tranquilidade, de felicidade, de escolhas, mas nós estamos vendo muitos problemas decorrentes dessa eleição que nós estamos tendo agora. Sempre a eleição foi algo assim muito movimentada, mas nós estamos vendo hoje muita intolerância. Então, por isso, nós vamos falar um pouco sobre a indulgência, que é um sentimento tão nobre, tão fraterno, tão alegre, tão bom, né? Então, nós temos que termos esse sentimento, porque neste momento há uma grande necessidade que nós nos tornemos cada vez mais indulgentes com os nossos irmãos. Não é? Porque a indulgência é amor, não tem sentimento maior de caridade e de tornarmos cristãos, provar que somos verdadeiros cristãos do que a indulgência. Porque a indulgência é a tolerância que temos para com o outro, não é? Então nós temos que ter muito cuidado ao julgarmos, a verificar o defeito do outro sem olhar os nossos sentimentos, os nossos defeitos, os nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Então, nós estamos num momento de muita falta de indulgência. Nós estamos vendo hoje, que com o favorecimento das redes sociais, famílias se degradando através das redes por causa de política. Pessoas que vão continuar sua vida, quem quer que seja, que vá para a presidência da República, ou para o governo do Estado, ou para a Câmara Estadual, Federal, Senado, etc., porque nós sabemos que nós vamos continuar trabalhando, lutando. Muitos de nós não dependemos de emprego público. Então, eu conheço famílias que não tem um que dependa de emprego público, mas estão brigando entre si, pais com filhos, maridos com esposas, sem se falar 8 dias, 10 dias, porque são adversários. Nós temos que aprender a discutir o problema, mas não levar a nossa questão pessoal. E para a gente conviver é difícil. Porque fácil é viver. Conviver é que é difícil. Essa é uma frase de Chico Xavier, não é? É realmente muito difícil convivermos. Convivermos entre os nossos familiares, imagine só entre irmãos que nós nem conhecemos, não é? Que estão aí, que discutem por causas que não são nossas. Nós somos patriotas, nós temos que zelar pelo nosso país, nós temos que escolher os nossos governantes, mas não precisamos nos exceder a ponto de faltarmos com a indulgência para com o nosso irmão e para com o nosso irmão mais próximo. Como eu conheço família que está brigando pai com filho por causa de política. O político nem o conhece, não sabe nem como ele é, e ele também não sabe, porque ele não conhece pessoalmente o político. Ele não está à convivência diária. Eu digo, gente, a política passa. E os parentes, os amigos, os irmãos, vão continuar juntos. Depois que tudo passa, e que lá adiante, política é como remédio.
Você está doente, vai o médico, ele te dá um remédio. Você vai querendo ficar boa, você quer ficar. O político, a gente quer que ele seja o melhor. Mas nós só vamos ver os efeitos colaterais depois que nós usamos, depois que nós convivemos com aquilo. Então, nós só vamos ver quem é o político bom quando convivermos com ele. Nós vamos ver os seus atos para ver, porque um diz uma coisa e os outros nas redes sociais, as pessoas denigram a imagem de um, do outro, não falam. Eu estou alhado, às vezes, que eu não gosto, desligo porque não gosto de política. Mas, às vezes, eu vejo que os políticos, ao invés de dizer sua plataforma de governo, expandir o que ele vai fazer, ele está falando do outro. Ele está falando mal do outro. Ele está dizendo coisas do outro. Então, em vez dele dizer o que é que ele vai fazer, ele diz o que o outro não fez, o que o outro faz de errado. Esquece o outro, que a melhor propaganda é aquela que a gente faz de nós mesmos, não é? Imagine se eu tenho uma loja aqui e o cliente entra, eu, ao invés de mostrar o meu produto, mostrar vários, tentar que ele conheça os outros, que às vezes não se agradou desse, vamos agradar do outro, eu fizesse isso. Olha, você compra a mim porque a ótica tal faz isso, faz aquilo outro. Eu estou fazendo propaganda de quem? Do meu, do meu adversário. Não somos adversários, mas somos concorrentes. Então, eu estou chamando a atenção para o meu concorrente. Ele vai lá ver como é. A mesma coisa é o que nós estamos vendo aí diariamente na política. Ao invés de dizerem o que querem fazer, o que pode fazer, estão xingando o outro, estão dizendo o defeito do outro, esquecendo deles próprios, não é? Então, nós estamos vendo, no momento agora, essa falta de indulgência para com o irmão, procurando brigar por motivos que nem são seus. E um discute com o outro e brigam. E nas redes sociais parece que aprenderam e acham bom aquela discussão. E discutem, às vezes dentro de casa, um no canto, outro no outro, lá teclando, discutindo. E um maltratando o outro, não sendo benevolente com o outro. Porque quando nós não temos indulgência, nós geramos a intolerância. E hoje nós estamos vendo uma grande intolerância política. Mas nós já tivemos, há poucos dias, a intolerância religiosa. Porque a intolerância não só é política. Nós temos ela de vários fatores. Como tivemos há pouco tempo a intolerância religiosa, não foi fora do nosso país, no nosso país, dentro do nosso próprio estado, onde terreiros de candomblé foram destruídos, queimados, não é? Muitos foram até assassinados, alguns pais de santos. Então, isso chama-se intolerância religiosa. E nós não precisamos ter, porque cada um tem o direito de escolher a religião que quer, viver da maneira que ele quer, ou o candidato que ele quer eleger e votar para quem ele deseja. Então, nós estamos vendo a intolerância em todos os setores. Nós estamos vendo aí, todo mundo fala fulano porque é homofóbico, porque o outro é não sei o quê, mas a gente está vendo dentro do próprio seio da nossa família. Que hoje, as famílias, se você olhar, é uma mudança. O planeta está dando assim uma reviravolta que já era falado, que nós teríamos uma modificação nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, porque ia ter um tempo em que tudo ia mudar. Só que essa mudança já vinha muito antes. E a gente não estava percebendo, porque ela ia chegando sutilmente. No momento que a tecnologia avançou muito rápido, de 10 anos para cá, é que está chegando a gente
toda essa modificação, tudo que nós estamos encontrando aqui. Então, Jesus não nos ensinou, ele pregou sempre o amor, sempre o perdão, porque quando nós não temos indulgência, também não perdoamos. E é através do perdão que nós conseguimos levantar para encontrarmos tudo aquilo que nós precisamos, que é o amor. Nós, às vezes, nos cobramos tanto que nos tornamos intolerantes conosco. E, às vezes, nós deixamos passar apontando sempre o dedo para o outro. Se nós prestássemos atenção, a cada vez que nós apontamos o defeito de alguém, ó, tem um dedinho apontando para nós. E nós precisamos recorrer às nossas ações, aos nossos pensamentos. De que maneira nós estamos agindo? Será que nós somos tão perfeitos? Nós estamos vendo aí um país cheio de corruptos, não é? E nós falamos todo dia, é o Brasil que eu quero, que os corruptos sejam eliminados. Mas como nós vamos eliminar esses corruptos? Se nós, às vezes, nos deixamos corromper por coisas tão pequenas, que só existe o corrupto porque o corrompido nos dá essa chance. É mesmo que os drogados, é mesmo que o traficante. Só existe o traficante porque tem o usuário. Se não tivesse aqueles que alimentassem o tráfego, não teríamos o tráfego. Se nós tivéssemos aquelas pessoas que compram o roubo, não existia o ladrão. Ele não ia roubar uma coisa que ele não vai achar quem vender e vai perder o tempo dele para ir fazer. Então, às vezes, nós vamos em pequenas repartições para resolver coisas tão pequenas e para conseguirmos com mais brevidade, nós temos que corromper. Às vezes a gente agrada, não é? Às vezes a gente chega ali, leva um agrado, porque é a maneira que você está precisando e que você já sabe que só consegue assim. Então, minha gente, nós precisamos olhar muito para nós mesmos. Nós não podemos ser muito severos conosco, não. Nós não podemos. Nós temos que verificar o que fazemos de errado, a maneira de nossas ações e sermos indulgentes conosco também, nos perdoarmos. Porque se nós praticamos algo que nós sabemos que não está correto, e nós começarmos a nos cobrar demais, a nos condenar, nós não vamos para canto nenhum. Porque nós estamos só olhando para trás, para os nossos erros. Ao invés de procurarmos daqui para frente melhorarmos e aprendermos, como se diz aí popularmente, com os nossos erros. Porque às vezes a gente aprende com os nossos erros. A gente tropeça e apruma para andar direito, não é? Então, nós estamos num momento muito difícil. Então, nós precisamos ser indulgentes cada vez mais com os nossos irmãos. Nós não podemos, porque, olha, a indulgência é um dos maiores advogados que nós temos de defesa. Porque nós olhamos para uma pessoa, nós vemos algo que não achamos que é correto, mas nós não precisamos estar ali apontando os seus erros para uma plateia. Mas se pudermos ajudar, chamamos particularmente para fazê-lo. Não precisamos estar sendo donos da verdade, porque nós não somos donos de verdade nenhuma. E o mundo e as coisas que nos acontecem são tão mutáveis que hoje está certo e amanhã não está. Assim como tem pessoas que hoje têm um procedimento muito bom, que está aqui batalhando todo, e amanhã ele escorrega, porque nós somos humanos.
E dependendo de cada situação, cada um tem uma reação. E aquela reação, às vezes, nos leva a fraquejarmos, nos leva a uma condição que nós nem sabíamos que éramos capazes de estar. Então, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com os nossos familiares. Quando eu estou falando com vocês a respeito dessa divergência entre a família por questões políticas, eu não vou longe. Eu vou dentro da minha própria família, onde nós temos um grupo da família. E eu vi hoje, eu tive que intervir, porque às vezes eu só fico olhando e deletando o que eu não quero. Mas às vezes eu tenho que intervir. Porque eu vi irmãos dar cada resposta no outro. E por quê? Qual a razão disso? Gente, vocês estão discutindo um assunto que não é propriamente de vocês. Compete a vocês escolherem os governantes, mas cada um tem o direito de escolher aquele que acha melhor. Porque todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que vai fazer, não adianta você fazer a cabeça. Porque hoje, com toda essa informação que nós temos eletrônica, as pessoas vão lá, vão ver, vão verificar e vão tirar as suas conclusões. Aí um discutindo com o outro, eu tive que entrar, a política aqui não entra nisso. Vamos acabar, chega, eu já tinha feito parar. Mas hoje começaram novamente. Aí eu tenho que entrar. Aí ele diz assim, pronto, tia Miral já deu basta, quieta, vamos quietar. Porque aí eu faço todo mundo chegar ao lugar. Porque não é possível. A outra veio me dizer que tinha 10 dias que não falava com o marido, porque discutiram sobre quem ia votar em quem. Não é um absurdo? Eu acho que o problema lá, discutir, seu candidato tem isso, o meu é melhor, o meu é pior, o seu é melhor, mas é lá o candidato. Não tem nada a ver na questão pessoal, não é? Porque a pessoa tem filhos, tem os pais, tem uma situação dessa, já pensou? Então, cada um político que está vai apresentar a sua maneira que vai governar. O que ele vai querer, o que ele não vai, o que ele vai derrubar, o que ele vai criar. Isso é natural, mas nós nem vimos ainda. Porque é muito fácil quando a gente está do lado de cá. Agora, quando assume a coisa, é bem diferente. Até porque o poder é algo que transforma as pessoas. As pessoas é tão doce, tão boazinha, e quando passa a ter o poder na mão, modifica. Modifica, imagine um governante, um presidente da República. Ele vai para lá, ele não vai governar só. E as pessoas não estão nem preocupadas com o deputado federal, nem com o senador, que é quem vai determinar o que aquele presidente vai fazer. Porque sem eles, ele não faz. Ele não age. Então, cada um tem que dizer, eles estão ali para isso, para dizer sua plataforma de governo e as pessoas julgarem se quer esse, se quer aquele. Agora, entre família, vai brigar por isso? Imagine se você não é indulgente pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu sobrinho. Você vai ser com outros irmãos que você nem conhece em outras situações. Em outras situações. Nós estamos vendo aí as famílias sendo hoje mescladas de tantas coisas. As pessoas falando aí da família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira era bem diferente da de hoje. Sabe o que era? E ninguém vai chegar lá. Você vê aí, você pega uma pessoa com 40, 50 anos, já vem do primeiro, segundo, terceiro casamento, inclusive os candidatos a presidente, todos eles. Todos eles. Como é que é a família tradicional brasileira? A família tradicional brasileira é aquela que casava, vivia todo mundo bonitinho, criando os filhos ali, educando. Mas era porque era tudo melhor? Não, porque não tinha o que nós temos hoje.
Hoje o mundo mudou, avançou. Nós estamos vendo aí cada dia surgir mais coisas e as pessoas vendo e as pessoas têm que acompanhar. Imagina eu, que vou fazer 76 anos agora, se tudo que eu visse hoje, no tempo moderno, né, como eles dizem, eu condenasse. Eu não ia viver, ou então eu ia pirar. No meu tempo não tinha. No meu tempo a moça não sentava nem sozinha numa sala para namorar. Hoje começa a namorar e vai todo mundo morar junto. Ou então fica lá ou fica cá, mas a vida conjugal existe. Não é? Imagine se eu fosse condenar cada um que fizesse isso. É o tempo que mudou, é a vida que está. Hoje você olha, qual a família brasileira que olha, que não tem no seio da sua família, pelo menos um gay? Vai deixar de amar seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão, porque ele tem uma opção sexual diferente? Não. A gente quer uma maneira respeitosa, mas cada um com sua opção. Porque Jesus não disse a ninguém, você tem que ser assim. Ele dizia o que era certo e o que era errado, mas dava o livre-arbítrio. Cada um responsável pelos seus atos. Tudo que eu fizer que for errado, eu vou ter que escrever no meu livrinho da vida e quando lá em cima chegar, eu tenho que prestar contas. Eu tenho que prestar contas. E a nossa consciência também, quando a gente faz uma coisa errada, ela fica, martelando, não tem juízo pior do que a nossa própria consciência. Mas nós não podemos julgar, querer que o outro seja igual a gente, que faça coisa igual a gente e condenar aquele ser porque ele é diferente. Nós não podemos. As religiões, nós vemos aí religiões de todos os tipos. Nós vamos deixar de ter amigos, de ter parentes, porque um é evangélico, porque o outro é umbanda, porque o outro é candomblé, porque o outro é judaísmo, o outro é budismo. Não. Vamos conviver harmoniosamente. Nós precisamos viver em harmonia, respeitando um ao outro. Essa é a parte principal. O respeito que deveremos ter um para com o outro. Porque respeitarmos o nosso irmão é um ato de caridade. E o que Deus nos prega é amor, é caridade. Caridade é amor. Então, nós temos que seguir a esses ensinamentos. É isso que é importante para nós. Essa convivência de harmonia. Não procurarmos nos desentendermos por qualquer questão, sem paciência e sem dar o perdão aos nossos irmãos. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ver o arrependimento do outro. Nós precisamos nos perdoarmos quando nós erramos. Porque Jesus foi o primeiro a dizer, eu vou ler um pedacinho aqui do Evangelho, que eu acho muito interessante, que é assim, não julgueis a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Olha, como Jesus foi indulgente, não é? Quando ele diz, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houver julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida a qual vos servistes para com ele. Nós encontramos isso em São Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram Jesus, né? A uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Ele dizia isso tentando a fim de ter
do que acusá-lo. Eles queriam acusar Jesus, então lançaram essa pergunta para ver a resposta que teriam, né? Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor Jesus. Não, Senhor Jesus, lhe respondeu: eu também não os condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. E aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz a indulgência. Não é? Como Jesus foi indulgente com aquela mulher. Ele preferiu lançar essa pergunta, não é? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E deixou que aquelas pessoas julgassem. E como todo mundo se interiorizou, olhou para dentro de si mesmo e viu que cada um tinha pecados. Não sendo adúlteros, mas seriam outros tipos de pecados. Então, não tinha como julgar uma pessoa. Então, ele diz: vai e não peques mais. Não é que você vai continuar no erro e vai se achar bom, mas todos nós temos o direito de mudar. Todos nós temos o direito de nos melhorarmos. Basta que tenhamos fé, basta que tenhamos um coração puro, que procure aprender a estudar os ensinamentos do Cristo. Com certeza, todos nós haveremos de mudar um dia. Até porque, se não mudarmos aqui, vamos ter a oportunidade de Deus, Jesus, na sua plenitude. Ele nos leva até o nosso Pai maior, que é Deus, para que Ele nos dê a oportunidade de reencarnarmos. E quando nós reencarnamos, nós estamos tendo a oportunidade de mudança. Nós vamos a cada dia aprendendo e procurando melhorarmos cada dia mais. Nós não vamos permanecer no erro a vida toda. Porque a gente sabe, quando a gente vai numa escola, que a gente estuda, que não passa, a gente vai levar outro ano ali, repetindo aquilo que não aprendemos, até que possamos seguir em frente. Assim somos nós. Quando aqui nós chegamos no momento da partida, quando nós desencarnamos e chegamos lá, nós levamos as nossas virtudes e levamos as nossas faltas. Porque Jesus não vai nos ajudar a chegar até o Pai, como Ele nos diz, não é? Que nós temos que chegar ao Pai através dele. Então, Ele vai nos ajudar nessa subida, nessa chegada. E lá chegando, nós temos várias moradas. E numa dessas moradas, nós vamos ser instruídos, protegidos, ensinados, para que, quando quisermos ou tivermos a oportunidade, ou Jesus, ou Deus nos determine o retorno ao mundo físico, nós voltemos para recuperar tudo aquilo que não fizemos. Então, todos nós temos essa oportunidade. Mas, para isso, nós precisamos praticar algo que é uma das maiores virtudes do cristão, volto a dizer, que é a indulgência. Aprendermos a não julgarmos de maneira dura demais, que às vezes a gente julga exterminando. Não. Vamos primeiro
ser indulgente com o nosso irmão. Ele errou, ele precisa melhorar, ele vai melhorar de alguma forma, e vamos contribuir para isso, e não procurarmos cada vez mais colocarmos naquele buraco que ele fica com mais dificuldades para sair. Então, na nossa vida é assim. Nós precisamos estar atentos ao que dizemos, de que maneira nós vamos tratar o nosso irmão, de que maneira nós vamos viver e vivenciar os atos de cada um, inclusive os nossos. Então, está aí, eu acho que cada um de vocês é uma oportunidade que tem agora, porque aqui nós somos poucos, são todos amigos, são todos irmãos, estamos aqui, e também dar a sua opinião sobre o que acabamos de falar. O que é que se acha diante dessa vivência que nós temos? Porque nós temos que primeiro tirar o argueiro dos nossos olhos, ao invés de ver a cabeçada no olho do irmão. A gente vê o argueiro lá no olho do irmão, mas a trava está aqui no nosso olho e às vezes nós não vemos. Então, nós precisamos também nos vigiarmos. É muito importante essa vigilância que deveremos ter nos nossos atos e nas nossas ações. Então, meus irmãos, eu queria que algum de vocês complementasse o meu trabalho, que é muito difícil a gente chegar aqui para falar para vocês algo que cada um de vocês tem também uma reação quanto a isso. Cada um de vocês tem uma opinião, que não precisa ser a minha, e cada uma tem a sua individual. A gente só pede que sejamos mais indulgentes, procuremos perdoar os nossos irmãos e levar o amor, porque o amor é capaz de transformar o mundo.